Olá, tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Hoje é revisão, é dia de revisão. De quê? De sociologia. E vamos falar de quê? Leituras do mundo. As inúmeras formas de você fazer a leitura desse mundo, meu Deus, desse mundo que a gente vive, que a gente mora, enfim, que a gente se arvora. No primeiro bimestre, nós demos leituras do mundo, né? E qual o objetivo? Objetivo claro. Qual foi o objetivo? Sair do senso comum, do olhar, do entendimento comum, rasteiro, para o conhecimento, com C maiúsculo, o conhecimento científico. Tá ok? Então, nós vimos como as variadas leituras do mundo, nós vimos as formas de leitura. O senso comum, vou aqui na minha colinha para não me perder. O senso comum, o mito, a religião, a ciência e também o ateísmo. Coloquei aí o ateísmo, tá? E a gente vê o seguinte, eu dividi o tipo de leitura do mundo em dois, paz e amor. A crença no invisível e a crença no visível, tá? Então, no invisível nós temos a religião e o mito, não é? É a crença daquilo que você não vê, mas acredita que existe, certo? E a crença no visível, no concreto, se faz através da ciência, é o mesmo olhar do ateu, tá certo? Eu dei como exemplo as estrelas. Como cada pessoa entenderia as estrelas? Os antigos que acreditavam nos mitos, eles veriam o quê? Como seriam as estrelas para essas pessoas? Diria, as estrelas são as fogueiras que alguns dos deuses acendem no céu para tornar a noite mais clara. Chega a ser poético, não é? E aquela pessoa que crê no invisível através da religião. Essa pessoa diria o quê? Que as estrelas são obras do Criador. Bonito, né? E a filosofia, o filósofo, como entenderia a existência das estrelas? Diria, a cosmologia, que é o estudo do cosmos, explica a origem do universo de uma maneira bem lógica e racional. E a ciência, que é amiga, que é filha da filosofia. A ciência diria que os astros são astros que têm luz própria e que formam galáxia. E o ateu diria o quê sobre as estrelas? Que a ciência tem os métodos e os instrumentos para investigar e descobrir a origem e estrutura das estrelas do universo. Tá vendo? Cada olhar desse tem uma lógica. Nenhum deles é certo ou errado. Mas existe, dentro da sociologia a gente aprende, existem, no olhar da ciência, o fato concreto. Isso não desconsidera a crença no invisível. Porém,
a ciência complementa e explica essa crença. Mas se eu criar uma coisa que de repente não existe, você não vai deixar de crer, você não vai deixar de acreditar. Porém, você vai agregar o conhecimento científico àquela crença e vai crer de uma forma mais racional. Esse é o objetivo da gente chegar ao conhecimento científico, de sair de uma explicação de superfície para um entendimento mais amplo da realidade que você vive. Aprendemos no estudo dos mitos que cada povo, cada cultura explicou o mundo de sua maneira. Um deles foi através dos mitos, e que são muito particulares de cada povo. E nenhum mito é mais importante que o outro. Cada mito, cada crença é importante para aquele povo e dentro daquela cultura. Ok? E aí nós chegamos a uma questão, a questão da diversidade religiosa. É isso que nós vamos ver. Para falar de diversidade religiosa, eu vou trazer para vocês uma questão que é básica de todo ser humano: a vida e a morte. A vida e a morte é uma questão que está na pauta de todo o povo, de toda a cultura, de todo o país. Quem não pensa ou quem já não fez essa pergunta, por que estamos aqui? Para onde vamos? O que vai acontecer comigo? Essas perguntas, elas são respondidas a partir da crença que cada povo desenvolveu. Daí a diversidade religiosa. Você tem o mapa das religiões. Aqui você vê no mapa das religiões as religiões mais dominantes, mais conhecidas, menos conhecidas. E não vamos esquecer, temos que considerar que a dominância das religiões, ou as religiões mais conhecidas e menos conhecidas, estão muito imbricadas, estão condicionadas, não é bem essa palavra, mas o fato das religiões serem mais conhecidas ou menos conhecidas está relacionada à questão da dominação política de um país sobre o outro. Nós não vamos ver aqui, mas para vocês não esquecerem, tá ok? Bom, nós vamos ver o tipo de olhar, de entendimento que cada crença tem, através de suas religiões, tá? Então, eu vou começar pela ancestralidade. A ancestralidade é uma crença nos ancestrais que faz parte principalmente das culturas indígenas, algumas culturas asiáticas, tá? Então, deixa eu ler aqui a minha colinha para não me perder. Então, a ancestralidade para as religiões africanas, nesse olhar, o ser volta aos antepassados, aos ancestrais. Cada criança que nasce é um ancestral que retorna, não no sentido de uma reencarnação cíclica, mas como uma continuidade instituída quando Oxalá criou o primeiro ser do barro e Olodumaré insuflou-lhe a vida. Para a ancestralidade, quando o avôzinho morre, seu espírito continua vinculado à família, ao clã, ajudando mesmo após a sua morte aqueles que ele ama. Você vai encontrar também
o culto à ancestralidade, por exemplo, no taoísmo, no budismo, religiões japonesas. Eu agora não me recordo, mas você vai encontrar, ok? Depois vamos à reencarnação. O que é reencarnação? Quem acredita na reencarnação? São povos, culturas, indivíduos que seguem religiões que acreditam na permanência dos espíritos na vida após a morte. Então vamos lá. Reencarnar significa isso aí mesmo que você está pensando, carne, né? É reencarnar novamente. Mas na mesma carne, professora, vamos voltar com o mesmo corpo? Não, claro que não. Reencarnar está ligado na verdade, ao espírito, tá? Então, voltar à carne, voltar a ter uma vida encarnada, tá? Para o budismo, o espiritismo e algumas outras religiões, a pessoa volta a viver num novo ser. Podem reencarnar várias vezes até atingir a perfeição, quando então está livre deste ciclo. Os espíritos nascem, morrem, reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Uma variante da reencarnação é a transmigração da alma para o hinduísmo. A alma transmigra, passa de um corpo ao outro, humano ou não. Umbandistas, candomblecistas, kardecistas são algumas, Umbanda, candomblé, kardecismo, são algumas das religiões que acreditam e seguem a reencarnação. Por último, vou falar da ressurreição, que é a crença mais comum. Por quê? Por conta do domínio no hemisfério ocidental, do domínio da Igreja Católica e depois do protestantismo, que derivou da Igreja Católica, ok? A ressurreição tem um outro entendimento da vida e da morte. A ressurreição é o entendimento de que a alma volta a ter vida, ressuscita para uma vida nova, não mais humana, mas espiritual, no ambiente chamado de céu ou de inferno, dependendo daquilo que ele fez na terra. Os seguidores do judaísmo, do cristianismo e do islamismo creem na ressurreição, porém com concepções e características particulares. No Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, está escrito na Surata, número 7, versículo 29, abre aspas, assim como vos criou, retornareis a ele, fecha aspas. Vive-se uma única vez e ressuscita para a vida eterna. A Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, narra o que aconteceu com Jesus Cristo, que ressuscitou para nunca mais morrer. O que é o niilismo? O niilismo não segue nenhuma doutrina religiosa. Para o niilista, o niilismo, que é o nada, a morte é considerada o fim de tudo. Entendem que ao morrer, voltarão para o lugar de onde vieram antes de nascer, ou seja, ao universo, enquanto átomo integrado ao todo. Bonito, não é? Cada uma dessas crenças traz a sua sabedoria, traz a sua poesia, traz a sua beleza e principalmente o seu conforto espiritual para enfrentar a vida. Por isso, o respeito, o reconhecimento e o respeito. A religião, ou a crença ou não crença
de cada um é tão fundamental. Não esqueça disso. Os indígenas procuram explicar, assim como cada povo, procuram explicar a vida, o sentido da vida, a morte, o sentido da morte. E aí, dentre tantas lendas, eu vou trazer para vocês a lenda da mandioca. Aquele alimento que a gente gosta, né? Muito, que é gostoso, saboroso. Então, vamos à história. Conta a lenda que uma índia tupi deu à luz a uma menina que chamava de Mani. Ela era linda e tinha a pele muito branca. Vivia feliz, brincando pela aldeia. Todos amavam muito Mani, pois ela transmitia felicidade por onde passava. Porém, um dia Mani adoeceu e toda a aldeia ficou preocupada e triste. O pajé foi chamado e realizou diversos rituais de cura e rezas para salvar a querida indiazinha. Mas nada adiantou e a menina acabou falecendo. Os pais de Mani decidiram enterrar o corpo da menina dentro da própria oca, pois esta era a tradição e o costume cultural do povo indígena tupi. Os pais regaram o local onde a menina tinha sido enterrada com muitas lágrimas e água. Após alguns dias da morte de Mani, nasceu dentro da oca uma planta cuja raiz era marrom por fora e bem branquinha por dentro, da cor de Mani. Em homenagem à filha, a mãe deu o nome de Maniva à planta. Os indígenas passaram a usar a raiz da nova planta para fazer farinha e uma bebida, cauim. Ela ganhou o nome de mandioca, ou seja, uma junção de Mani, nome da indiazinha morta, e oca, habitação indígena. As diferentes religiões, por meio de seus rituais, tentam explicar a passagem da vida para a morte e novamente para a vida, conforme suas doutrinas, pois parece haver em todas as culturas a crença da sobrevivência espiritual do homem. Após estudarmos sobre o significado da vida e da morte para algumas religiões, é possível perceber diferenças e semelhanças nas verdades e nos seus fundamentos, o que ajuda a compreender que cada religião, de sua maneira, busca o sentido da vida e da vivência de valores e crenças que contribuem para a felicidade do ser humano. Cabe a nós conhecer, respeitar e valorizar as diferentes culturas religiosas, para que também nós possamos ser valorizados e respeitados pela religião e cultura que temos. Antes de eu continuar, eu quero parabenizar a publicação da Secretaria. Eu agora me perdi, gente, mas eu vou colocar da Secretaria Estadual que fez esse livro. Peraí. Paraná, tá? É um livro que é dado nas escolas, tá? Que fala sobre ensino religioso, diversidade cultural e religiosa. Tão importante para a convivência respeitosa entre os seres humanos na sociedade brasileira. Então, tá aí meus parabéns e peço licença para usar esse material aqui no município de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Quem é que sabe fazer arroz? Aí eu, os meninos, as meninas, né? Mas todo mundo faz arroz igual? Não. Cada um me deu uma forma de fazer arroz, né?
E ainda tem mais uma forma de fazer arroz e também os tipos de arroz, né? Ai, meu Deus, vou botar assim, um negócio que tá complicado isso aqui. Os tipos de fazer arroz, os tipos de arroz, né? Porque tem o arroz integral, tem o arroz parbolizado, tem o arroz agulhinha, que é o branquinho, mas é arroz. Não é assim, vou fazer arroz, então é o arroz e a água. E o tempero, todo mundo tem o tempero igual? Não, cada um tem um tipo de tempero. Tem gente que bota azeite, tem gente que bota óleo, tem gente que bota só alho, tem gente que bota cebola, tem gente que bota cebola, bota alho, bota mais não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então são os modos de fazer, né? Então a ciência, ela vai se caracterizar exatamente pelo conhecimento, pelas técnicas, pelo método de fazer, pelos equipamentos usados, né? Então, voltando ao exemplo do arroz, que para mim é o mais simples, você vai usar o fogão, vai usar a panela, não é? Para você fazer o arroz. Bom, então, acho que dá para entender, né? Qual é a diferença do senso comum e da ciência? O senso comum é essa opinião. Eu acho que eu posso fazer assim, posso fazer assado, eu acho que alguma coisa mas sem um aprofundamento, né? Sem uma investigação maior sobre aquilo. Olha, quando tudo isso que foi falado já é uma simples gripe, só pega em países frios, aí você tem que começar aquilo que o René Descartes, lá no século XV, começou a falar. Eu duvido. Por quê? Eu duvido. Por quê? Qual é o fundamento do que você está falando? De onde você tirou essa informação? Você investigou? Você analisou? Então, quando você fala que é em países frios, né? Porque quando você afirma alguma coisa, no caso do coronavírus, você tem que ter já pesquisado, analisado o vírus, né? Para poder chegar à conclusão de que aquele vírus só pega em país frio. Porém, quando você está aqui, no senso comum, você acha que, percebe? O que eu ouvi até o momento é que outras gripes já mataram mais do que esta. Bom, todas essas expressões, elas não mostraram fundamento, uma base para que se realmente houvesse uma afirmação sobre isso, né? Então, fica aí na opinião, no espaço da opinião. Agora, vamos ver o que é a ciência. Qual é a diferença, né? A ciência, ela é a explicação aprofundada do senso comum. A gente até parte do senso comum, né? Mas a partir daquilo que você viu, você observou, você detectou, aí você vai investigar, você vai analisar. Essa na observação sistemática, ou seja, paulatinamente, de forma organizada, né? Se caracteriza pela teoria, pelo uso de equipamentos nas ciências exatas e métodos de análise. Então, no caso do coronavírus, eu sou socióloga. Qual é o método, qual é o equipamento que eu uso? Eu posso investigar o coronavírus, o vírus, eu tenho essa capacitação? Não. Então, quem está qualificado a fazer esta análise, essa investigação? Quem tem os equipamentos necessários, o espaço necessário para fazer essa investigação? Olha, são os biólogos, os médicos, farmacêuticos,
os biomédicos, né? Então, essas pessoas, elas têm o laboratório, elas têm o microscópio e demais instrumentos, equipamentos de análise laboratorial. O sociólogo, qual a importância do sociólogo na pandemia? O sociólogo vai investigar por outros métodos, tá? Por outras estratégias, vai investigar o impacto que esta pandemia está causando e vai causar as consequências na vida social. A questão do isolamento social, se os níveis de depressão vão aumentar, a questão do desemprego, né? A questão do trabalho, da produção, do sistema de produção, as mudanças que podem advir dessa modificação no modo, né? Na dinâmica social. Então, esse é o trabalho do sociólogo, que é um cientista também, porque ele vai trabalhar com métodos. Ele vai trabalhar com questionário, com entrevista, pesquisa de campo, não, mas ele pode fazer pesquisa via internet, né? Ele pode contatar pessoas e também sites de pesquisa, não é? Então, ele pode entrar em contato com instituições para poder obter a estatística, né, de tudo isso. Como é que está o nível de emprego, das mudanças, as empresas, que mudanças as empresas estão fazendo, se as empresas estão demitindo, se estão mantendo seus empregados, tudo que é em relação ao comportamento em sociedade vai ser o trabalho do sociólogo, que é um cientista social. Ele não vai usar o telescópio para analisar o universo, ele não vai usar o microscópio, mas, por exemplo, existe na sociologia uma coisa chamada microsociologia, que é a análise do comportamento social em nível local. Tá conseguindo entender como é que é? Então, o nosso próximo ponto é saber o que é conhecimento. Conhecimento é conhecer, é ter ciência de alguma coisa. De acordo com as filósofas Maria Aranha e Maria Martins, conhecimento é uma relação que se estabelece entre um sujeito, uma consciência, que sou eu, que é você, e um objeto que eu quero conhecer, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tesoura, certo? Então, eu estabeleço uma relação entre mim, sujeito que ele chama de cognoscente, ou uma consciência, e esse objeto. E eu vou querer conhecer por que ele é feito dessa forma. Porque ele é pontinho, toda tesoura tem, né? Ela vai se afilando aqui, né? Porque ela tem duas partes. Por quê? Poderia ser uma parte só. Ah, professora, aí seria canivete. Por que tesoura? Ela precisa dessas duas partes. Ela tem um método, né? A sua forma está ligada a um objetivo, que é o de cortar, né? Então, para eu cortar o papel, eu preciso da papel, tecido, né? Eu preciso da tesoura. Se eu ficar com raiva, eu só pico assim o papel, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Tô picar o papel todo, tô de raiva. Né? Tá bom? Então, é o processo cognitivo que vem de conhecimento, que resulta da relação das pessoas com o mundo e promove na mente humana um conjunto de informações significativas, né? Por que você age dessa maneira? Por que você pensa desta maneira? Né?
é pelos conhecimentos que você já adquiriu aí nos seus 15 anos de idade, 17 anos, 18, né? Que faz com que você olhe o mundo, tenha essa visão de mundo de uma certa maneira, né? Bom, se você fica só no senso comum, se você não reflete, se você não analisa, não pensa, e às vezes até reproduz aquilo que você escutou, a sociedade não avança e não modifica certos pensamentos, né? Então, olha, geralmente reproduz preconceitos sobre os quais não nos preocupamos em refletir e analisar. Um dos grandes desafios é desenvolver o bom senso, ou seja, mesmo sem sermos cientistas ou filósofos, entender o mundo de uma forma crítica. Quando você fala crítica, não é criticar o outro, mas a crítica envolve o quê? A análise, a reflexão. Por que estão se falando assim? Por que isso, né? Refletir sobre os nossos valores e dos outros. O bom senso é um desafio, porque nos acomodamos ao senso comum. Quando você fala em preconceito, você fala das minorias, você se refere, tá? Se remete às minorias. O que é minoria, professora? É em quantidade? Não. Dentro da sociologia, a gente trabalha esse termo minoria, que são as pessoas que têm menos acesso aos direitos, ou que tiveram seus direitos constitucionais negados ao longo da história. Então, vamos começar aí falando da escravidão. Se a gente não tiver o conhecimento da história, a gente não vai entender por que hoje você tem uma diferença tão grande entre a população branca e a população negra. Por que, por exemplo, se estabeleceu o movimento negro, lutou para que se estabelecesse, por exemplo, a lei de cotas, que não é permanente. Ela teve o período de 15 anos. Conversei com Frei Beto, Frei Davi, que foi quem teve ele, junto com outros, tiveram essa ideia, né, como uma das estratégias para acelerar o quadro de profissionais de ensino superior, porque até 2000 nós tínhamos só 2% da população negra que conseguia chegar à universidade. Então era necessário melhorar isso, era necessário aumentar o número de profissionais negros, né, áreas, na medicina, na justiça, no âmbito da justiça, né? Para que houvesse representação no mundo das artes, né? Depois, mais para frente, nós vamos ter o movimento LGBT. Se não me engano, se eu não estiver enganado, às vezes as coisas surgem aqui, eu não me preparei, mas vamos dizer década de 60 ou 70, que surge o primeiro movimento LGBT na Bahia, com Luiz Motti. Eu tinha esses dados todos na cabeça, mas esqueci. Mas não importa, o importante é você saber, né, o que são minorias, né? Então, as mulheres, por que existem movimentos feministas? Né? Porque as mulheres tiveram séculos e séculos no Brasil, vou falar só Brasil, negado acesso ao voto, à escolarização, né? Tiveram que enfrentar ao trabalho, então tiveram que enfrentar uma série de coisas para poder hoje ter uma certa, que ainda não está totalmente, né, uma certa liberdade ou independência. Liberdade liberdade de estabelecer as suas relações amorosas, seja namorado, casamento, porque quem escolhia o noivo era o pai, não era nem a mãe, era o pai. O pai dizia, você vai casar com fulano. Pronto, acabou, não tinha discussão. Você não